Olá, queridas, olá, queridos irmãos da Igreja Jardim Icaraí. Que bom estarmos aqui juntos. Quero agradecer ao pastor Rodrigo, a Djanira. Para quem não me conhece, meu nome é Eloana. Eu sou líder do Ministério Infantil AKD Kids. Sou esposa do pastor Willy, tenho um filho de 8 anos chamado Natan, que é um presente de Deus, com certeza. Que bom estarmos aqui, termos esse canal para poder conversar, né? Para poder falar um pouquinho da palavra, daquilo que Deus coloca no nosso coração. E diante desse convite eu fiquei muito feliz, porque Deus havia colocado algo no meu coração e eu tenho certeza que Deus me abençoou, né? Primeiramente para mim, eu tenho certeza absoluta que Deus também vai falar ao teu coração e vai trazer revelação daquilo que Ele quer falar com você, né? Então, para começar, eu quero falar um pouquinho que eu sou apaixonada, eu amo ler as histórias, né, os fatos na Bíblia que fala sobre mulheres anônimas, né? Eu quero trazer aqui um exemplo, uma mulher que eu amo, eu sou apaixonada, que é a esposa de Noé. Não tem o nome dessa mulher, mas como essa mulher nos ensina a ser obediente a Deus, né? Nos ensina a ouvir a voz de Deus através do nosso marido, né? A saber que Deus é um Deus que cumpre planos e propósitos, tem promessas para a nossa vida. Então, a esposa de Noé, para mim, é uma mulher, assim, extraordinária. Outra mulher também que não tem o nome escrito ali, mas tem o relato da vida dela e que sempre a gente fala, nós mulheres, no encontro de mulheres, a gente está sempre falando sobre a mulher virtuosa, né? Não tem o nome, é uma mulher anônima, mas as ações dela falam muito mais alto, né? O exemplo, aquilo que ela faz, aquilo que ela fala muito mais alto do que qualquer nome, né? E deixou um legado pra gente. Que bom que está escrito na Bíblia, fatos de mulheres que se posicionaram de uma maneira diferente e que aconteceu algo extraordinário, né? Então, não vai ser diferente. Hoje eu gostaria de trazer uma mulher anônima, né? Essa mulher fala o nome do esposo, mas dela não. Bem, eu vou falar hoje sobre a esposa de Manoá, a mãe de Sansão. Para quem não sabe, Manoá era pai de Sansão. Sansão foi um homem consagrado a Deus, separado para Deus desde o ventre da sua mãe. E o interessante nisso tudo, que a gente vai ler aqui, é que através da vida dessa mulher, algo extraordinário aconteceu. Então, gostaria de pedir para você abrir sua Bíblia em Juízes, capítulo 13. A gente vai ler aqui alguns versículos e iremos conversando sobre alguns pontos aqui nessa passagem, ok? Vamos lá? Diz assim: os israelitas voltaram a fazer o que o Senhor reprova, e por isso o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus durante 40 anos. Certo homem de Zorá, chamado Manoá, do clã da tribo de Dan, tinha uma mulher estéril. Essa mulher era estéril. Certo dia, o anjo do Senhor apareceu a ela e lhe disse: você é estéril, não tem filhos, mas engravidará e dará à luz a um filho. Todavia, tenha cuidado, não beba vinho, nem outra bebida fermentada, e não coma nada impuro, e não se passará navalha na cabeça do filho que você vai ter, porque o menino será nazireu, será separado, consagrado a Deus desde o nascimento. Ele iniciará
iniciará a libertação de Israel das mãos dos filisteus. Eu quero ler até aqui e quero conversar um pouquinho sobre essa primeira parte, né, do que está sendo falado aqui nessa passagem. Bem, o que me chama a atenção aqui é que a tribo de Dan, né, ela estava sendo, o povo de Israel nessa época, ela estava sendo oprimida pelos filisteus. A gente tem que lembrar que aqui em Juízes, né, era uma época que ora o povo estava lá em cima obedecendo, ora estava lá embaixo. Quando obedecia, tudo ia bem. Quando desobedecia, fazia o que queria, o que era da vontade deles, tudo ia mal. E aí o povo acabava sendo oprimido por algum outro povo, né, que não era a favor de Israel. Então aqui os filisteus, eles traziam opressão, eles traziam vergonha para aquele povo dessa época, né? E havia um homem dessa tribo de Dan chamado Manoá. E conta, né, que a sua mulher era estéril. Nessa época, as mulheres que eram estéril era vergonhoso, né? Era como se fosse amaldiçoada, porque não tinha filhos. Era um rótulo que se colocava numa mulher. E era muito complicado para uma mulher, eu imagino, se hoje é complicado para uma mulher, né, que não consegue gerar, imagina naquela época que os homens cobravam isso das suas esposas. E quando isso não acontecia, era por direito. O homem poderia pegar uma serva dessa mulher e se deitar com ela e ter filhos com ela. Imagina como deveria ser doloroso para essa esposa. E em algum momento, eu lendo essa passagem, eu fico imaginando essa mulher anônima, esposa de Manoá, recebendo a visita do anjo do Senhor. E aqui a palavra anjo está com a letra maiúscula. Então isso indica que foi o próprio Senhor que se apresentou para ela, sabe? Foi o próprio Deus que foi até ela. Assim como se apresentou para Moisés, assim como se apresentou para Jacó. Então o próprio Deus se apresentou para essa mulher e falou a condição que ela estava naquele momento. Era um rótulo que aquela mulher tinha. Mas o anjo do Senhor, o Senhor, foi naquele encontro, foi encontrar aquela mulher para tirar todo e qualquer rótulo que tinha sobre a vida dela. Querido, o que eu quero trazer para você, igreja amada, que você hoje pode ter na tua mente algo que alguém falou para você, ou um engano, algo que veio sobre a sua vida e esteja falando para você que você não é capaz, que você é limitado, que você nunca vai conseguir, ou ou uma situação que naturalmente os médicos estão falando, você é estéril, nunca vai poder gerar. Eu quero falar para você que o anjo do Senhor, ele está aqui, o próprio Deus habita em nós para fazer o que é impossível aos nossos olhos. Então, que esse rótulo você possa colocar diante de Deus. Eu tenho certeza que essa mulher, apesar da opressão do momento, apesar de toda a situação que eles estavam vivendo nessa época, eu tenho certeza que em algum momento essa mulher colocou diante de Deus. E o próprio Deus foi ao encontro dela. Vamos continuar lendo para a gente entender um pouquinho mais e aprender com ela? Agora vamos para o versículo 6. Diz assim: Então a mulher foi contar ao seu marido, a esposa de Manoá foi correndo contar para Manoá que o anjo do Senhor havia aparecido para ela. Ela disse para o seu marido: Um homem de Deus veio falar comigo. Era como um anjo de Deus, de aparência impressionante. Não lhe perguntei de onde tinha vindo e ele não me disse o seu nome.
Mas ele me assegurou: você engravidará e dará à luz um filho. Todavia, não beba vinho, nem outra bebida fermentada, e não coma nada impuro, porque o menino será nazireu, será consagrado a Deus desde o nascimento até o dia da sua morte. Então, queridos, mais uma parte do ensinamento aqui. Quando o anjo do Senhor chegou até essa mulher, ele deu a direção que ela precisava seguir. Ele falou com ela o que ela precisava fazer. Sabe, queridos, há um momento na nossa vida que muitas vezes a gente para e pede a direção a Deus. E a Bíblia diz em Salmo 32:8 que o Senhor é que nos instrui, o Senhor é aquele que nos ensina, é aquele que nos aconselha e é aquele que cuida da gente durante essa caminhada. Nós estamos seguros nele, nós estamos seguros em Cristo e você pode ter certeza que o Senhor está cuidando da sua vida. Assim como o anjo do Senhor aqui apareceu para a esposa de Manoá e deu a direção que ela precisava o que ela precisava fazer, deu a direção a seguir. Nós também, hoje muito mais, porque o Espírito Santo habita em nós. E o Espírito Santo é aquele que nos guia, é aquele que nos direciona. Eu costumo falar para as crianças que o Espírito Santo é o nosso GPS, é aquele que nos dá a direção certa. E esse GPS, ele nunca vai nos levar para o lugar onde a gente vai ter sofrimento. Muito pelo contrário, ele vai nos levar, nos guiar em lugar seguro. Então, vamos continuar aqui a leitura? Agora o versículo 8 diz assim: então Manoá orou ao Senhor: Senhor, eu te imploro que o homem de Deus que enviaste volte para nos instruir sobre o que fazer com o menino que vai nascer. Deus ouviu a oração de Manoá. Deus ouviu a oração de Manoá. Lá em 1 João fala que Deus ouve as nossas orações e que quando a gente crê, Ele responde, Ele sempre vai nos responder, porque Deus é um Deus que dá direção. E diz ainda, eu vou voltar aqui só um pouquinho no versículo 9, que diz assim: Deus ouviu a oração de Manoá, e o anjo de Deus veio novamente falar com a mulher quando ela estava sentada no campo. Manoá, seu marido, não estava com ela, mas ela foi correndo contar ao marido. O homem que me apareceu outro dia está aqui, disse ela para Manoá. Manoá levantou-se e seguiu a mulher. Quando se aproximou do homem, perguntou: foste tu que falaste com a minha mulher? Sim, disse ele, disse o anjo. Quando as tuas palavras se cumprirem, Manoá perguntou: como devemos criar o menino? O que ele deverá fazer? O anjo do Senhor respondeu: sua mulher terá que seguir tudo o que eu lhe ordenei. E no finalzinho aqui do versículo 14, eu estou lendo na versão da NVI, diz assim: terá que obedecer a tudo que lhe ordenei. Primeiro eu quero falar aqui que essa mulher discreta, essa mulher humilde, essa mulher que pode ser considerada uma mulher que edifica o seu lar, né, uma mulher virtuosa, ela teve assim um espírito maravilhoso. Ela poderia falar assim: uau, o anjo apareceu de novo para mim, eu estava no campo e eu sou demais, o anjo voltou, meu marido orou e o anjo voltou para falar comigo. Mas não, essa mulher, ela botou em alta estima o seu marido, ela deu honra ao seu marido, ela correu e foi lá e falou para o seu marido: olha, vamos rápido que o anjo apareceu de novo, tá aqui de novo. Então,
Mais uma vez, essa mulher que não tem nome me deixa uma marca. Nós precisamos honrar como mulheres, honrar as pessoas que estão ao nosso redor e principalmente aquelas que nós que somos casadas precisamos honrar o nosso marido, né? Honrar, colocar ele em alta estima, em olhar para ele e sempre honrá-lo, sabe? Isso é tão precioso. Não importa, meninas, não importa. Sabe, marido, coloque também, honre a sua esposa, coloque sua mulher em alta estima. E é precioso isso, sabe? O amor é uma decisão. Nós precisamos honrar um ao outro, né? O amor é doação. Eu não espero do outro, eu me dou para o outro. E com certeza, quando eu faço isso, eu também recebo, sabe? Isso é maravilhoso. Assim como nosso Pai, assim como Jesus se doou, nós também somos filhos dele e precisamos fazer isso, né? E aqui, já no versículo 12, tem uma pergunta que Manoá faz para o anjo. E isso mexeu muito comigo. Ele fala, como devemos criar o menino? Essa palavra como, assim, ela mexeu comigo. Como? Sabe, nós precisamos perguntar a Deus, não ser precipitado em tomar decisão nenhuma. Talvez essa semana você esteja precisando tomar uma decisão e quem sabe hoje, você que está vendo esse vídeo e vai falar, meu Deus, eu preciso tomar decisão hoje. Mas não tome a decisão antes de perguntar a Deus, como eu devo fazer? O que eu devo fazer? Como eu devo fazer isso ou aquilo? Na Bíblia diz em Eclesiastes que Deus ele tem o tempo e o modo de fazer todas as coisas. Aleluia! Que o Senhor possa te direcionar, que o Senhor possa nos direcionar a perguntar para Ele como eu faço para ser um melhor pai, uma melhor mãe, como eu faço para ser uma melhor esposa, um melhor esposo, como eu faço para ser um melhor filho, uma melhor amiga, uma melhor filha de Deus, sabe? Nós precisamos perguntar ao Senhor, ser direcionado por Ele, porque quando a gente pergunta, Ele responde. Essa palavra aqui, ó, é o nosso manual e tá tudo escrito aqui. Deus, ele nos ensina como, quando, qual é o modo, ele nos ensina a respeito de todas as coisas. E o Espírito Santo está em nós, né? Aquele que nos guia, nos direciona, nos ensina, nos revela. Isso é maravilhoso. E diz aqui também no finalzinho do 14, terá que obedecer a tudo que eu lhe ordenei. Então me fez lembrar daquela passagem do primeiro milagre de Jesus em João, no Evangelho de João. E aí Maria fala para os serviçais, né? Acabou o vinho naquele lugar, acabou o melhor vinho que tinha naquele lugar. Bem, naturalmente as pessoas já achavam que era o melhor vinho. Acabou e ela falou para os serviçais, façam tudo o que ele vos disser. Sabe, querido, talvez tenha acabado algo na sua vida, uma estação que você achou que era melhor. Mas Deus tem o melhor ainda, está por vir, sabe? Deus, ele tem sempre o melhor pra gente. E aí, o que ele fala pra gente é: faça tudo que eu lhe ordenei. Faça tudo o que o Senhor te disser. Que você seja abençoado e que você viva o extraordinário de Deus. Vamos orar agora? Senhor, em nome de Jesus, obrigado ao Senhor por essa palavra, Pai. Obrigado, Senhor, porque Tu és o Deus que faz além do que nós te pedimos, pensamos ou imaginamos. Senhor, nessa noite, nessa manhã, não sei qual é o horário que essa pessoa vai estar assistindo, Senhor, esse vídeo. Meu Deus, eu quero declarar, Senhor,
que o Senhor é aquele que direciona essa pessoa, Pai, que ela esteja sensível à Tua voz. Quero te pedir, Senhor, que mulheres que estão, Senhor, com decreto natural, falando que são estéreis, Senhor, homens, Senhor, com esse decreto, eu quero declarar, Senhor, a Tua cura. Tu és o Deus que cura, Tu és o Deus que já levou sobre si todas as nossas dores e enfermidades, Senhor, e a Tua palavra declara que tudo se fez novo quando recebemos a Ti, ó Pai, que somos novas criaturas, Senhor, é tudo novo, Pai. Declaramos, Senhor, útero, Senhor, geradores de vida. Oh Deus, em nome de Jesus, quero, Senhor, também te pedir que o Senhor, Pai, nos ensine, Senhor, a ouvir a Tua voz e te perguntar em tudo que nós formos fazer, Senhor, como fazer, Senhor, como sermos melhores, Pai. Senhor, em nome de Jesus, muito obrigada, Senhor, por essa palavra e que ecoe no coração de cada um que a ouvir, Pai, e que haja transformação em nome de Jesus. Muito obrigada, Pai querido, e amém. Queridos, obrigada. Um abraço, um beijo. Deus abençoe a vida de vocês. Tenham uma excelente semana. O extraordinário aconteça na tua vida todos os dias. Deus abençoe. Tchau, tchau.